Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo prontinho! Vai entrar no ar mais uma história belíssima da meia-noite. Nossa, que história, que carta é essa que eu tô recebendo, hein? Eu adoro contar essas histórias, especialmente quando é para narrar a história acontecendo com um avô, com uma avó. É a típica história de hoje. Vocês vão gostar, vocês vão amar. Deixa eu fazer um convite antes de eu começar aqui a história. Eu quero que você seja membro do nosso canal. Ô Paulinho, eu tenho vontade de ser membro, como é que eu faço? Abaixo do vídeo tem um botão, aí você clica e se torna membro. Terá privilégios especiais. Você vai ter a interpretação do teu sonho com o Guru Nanak. Tem um Guru Nanak que vai interpretar o teu sonho, dando os números de loteria para você. História exclusiva para você. Você vai poder ouvir as histórias sem nenhum tipo de interrupção comercial, o que é bacana também, né? Não é legal? Vai, inclusive, fazer mais coisas comigo. Por exemplo, farei gravações exclusivas. Quem sabe, cumprimentando aquele seu amigo, aquela sua amiga pelo aniversário. Vai ser muito bacana, muito legal. Tem vontade de ser membro do canal? Pois então, se torne sim membro do nosso canal. Só vantagens para você. Ô Paulinho, se eu não quiser ser membro do canal, tem prejuízo? Não, nenhum. Você vai continuar tudo que sempre teve no canal, continuará tendo. Nenhum prejuízo para você. Mas se quiser se tornar membro, lucros. Lucros, exatamente. Vai ter plus, vai ter a mais. Tá bom? Espero que você se convença a ser membro do canal. Ou se não se convencer, continuamos da mesma forma e com a mesma amizade de sempre e respeito de sempre. Começa a linda história de hoje. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero contar para você hoje tudo o que aconteceu, especialmente numa noite, com o meu amado e estimado vô Nelo e a minha querida avó Maria. Ei, Paulinho, tudo é tão interessante. O vô Nelo, ele morava com a avó Maria na fazenda Três Marias. Você sabe por que tinha esse nome? Porque o pai da minha avó, portanto ele era meu bisavô, ele colocou o nome na fazenda com o nome das três filhas que ele tinha. Maria da Glória, Maria Aparecida e Maria Eduarda. A minha mãe a minha avó, na verdade, eu falei minha mãe porque minha mãe acabou tendo o mesmo nome dela. A minha avó, o nome dela é Maria Eduarda. Então ela era uma das três Marias. Depois, lógico, aí veio a minha mãe, que também acabou sendo Maria Eduarda. Né? Mas eu estou contando hoje a história da minha avó, Maria, e do meu avô Nelo. Eles que viviam e moravam na fazenda Três Marias. Mas aí o meu avô, ele era especializado em arrumar engenho. O engenho, é bom que se diga aqui, ele não era
tocado a motor, não. Ele era tocado por uma junta de boi. O que fazia girar a engrenagem daquele engenho, lá na fazenda, era uma junta de boi. Então, como o meu avô, Nelo, ele era especialista em consertar, em arrumar, em construir essa engrenagem, ele foi chamado na fazenda do engenho. Tinha uma fazenda que tinha esse nome porque ela tinha um engenho que era movido à força bovina, e ele foi lá para dar um conserto naquele trem. Como fala o mineiro, né? O trem aqui em questão seria exatamente a engrenagem daquele engenho. Antes de mais nada, é preciso eu reforçar, ainda que brevemente, que naquela época a comunicação, quando havia assim uma determinada distância, uma comunicação entre uma família e outra se dava através de recado. É daí que tem aquela expressão do caminheiro. Daí o caminheiro é o que transmite exatamente o recado. Ê, caminheiro, leva esse recado meu. É por isso que existe essa música, Paulinho. Muito bem, isso posto, nem sempre havia um caminheiro, né? Alguém assim que estivesse à disposição, que pudesse ligar remetente e destinatário para que o recado se concluísse. Ademais, meu avô, seu Nelo, quando ele combinava uma coisa, Paulinho, homem de palavra com esse meu avô, não tinha mais ninguém. Ele sempre cumpria o trato combinado. Ele falava, homem tem que ter palavra. Meu avô podia ser bem um político, né, Paulinho? Que pena, ele consertava engenhos. Não, ele não queria nem saber de política. Talvez por isso fosse um homem de tanta palavra. Meu avô, ele era um homem que cumpria o trato. Homem tem que ter palavra, dizia avô Nelo. Assim sendo, ele foi chamado lá na fazenda do engenho para consertar a engrenagem daquele engenho. Ele seguiu para lá. Mas ele combinou com minha avó, Maria, que tardia, era assim que ele falava, né? Era o tal dia, que tardia ele voltaria. E podia fazer chuva, podia fazer sol, ele era homem de palavra, aquele dia ele ia voltar. Mas para ir até a fazenda do engenho teve que andar muitas léguas. Lá chegando, ele viu o que tinha que ser feito no engenho. Ele tinha levado consigo várias ferramentas, especialmente enxó, formão, serrote, grosa. Ainda assim, precisou de ferramentas por lá, porque tudo era feito na madeira mesmo. E era com isso que o meu avô, ele garantia o sustento de sua família, com seu trabalho. Era braçal, mas era um trabalho já diferente, porque, de acordo com o que se comentava, era um trabalho de engenharia que ele sabia, Paulinho? Porque não é fácil não, você fazer uma engrenagem de madeira para engenho, não é brincadeira não. Aquilo era puxado pelos bois e tinha que, aqueles dentes todos da engrenagem tinham que se encaixar. Olha, eu não entendo disso, mas eu posso dizer que era um trabalho bastante, que exigia bastante, especialmente do intelecto. E assim era o meu avô Nelo. E ele tinha exatamente a noção, Paulinho, de quanto tempo ia durar o trabalho. Foi por isso que ele, sabedor do que ia fazer, ele combinou com a minha avó que tal dia ele voltaria, pois deu certinho. Certinho. Ele terminou o serviço e, concomitantemente, com o vencimento do prazo marcado, para voltar para a casa dele. Só que já era de noite. Eu não queria nem saber. Para o meu avô Nelo não importava, uma vez que ele tinha falado que ele voltaria naquele dia. Então ele arriou o cavalo dele, cavalo bom. Nossa, meu avô tinha um cavalo bom mesmo, de nome Estrela, porque tinha uma estrela na testa, era preto com uma estrela na testa. Colocou suas esporas na botina e foi se despedir
do pessoal da Casa da Fazenda. O engenho ficava perto da Casa da Fazenda. E de acordo com a história que me foi contada, a dona da casa é Donana. A Donana era a dona da casa. Inclusive, o marido dela, que era o dono da fazenda, se encontrava viajando. Tinha saído e tinha ido para o Rio de Janeiro para fazer uma visita desses políticos. Então a Donana ficou em casa com os filhos. E foi a Donana que perguntou: mas ô seu Nelo, era o nome de meu avô, né? Ô seu Nelo, o senhor vai para onde uma hora dessa, seu Nelo? Ele respondeu que estava indo embora para casa. Eu vou voltar lá para a Fazenda Três Marias. Mas você tá doido, homem? Faz isso não. Já é de noite. Pois o senhor tem o cantinho do senhor de dormir, como já tem dormido aqui com a gente esses dias, fica mais essa noite, ué. Ele não poderia nunca deixar de cumprir a palavra empenhada com a minha avó Maria. E ele falou: não, é que Maria, minha mulher, fica preocupada. Eu tenho que ir embora. Eu combinei com ela que ir embora hoje, pois eu vou hoje. E ele não queria descumprir o trato feito com a minha avó. A atenciosa da Donana, por fim, vendo que não tinha jeito de convencer o homem, falou: ô, seu Nelo, o senhor é um homem de coragem mesmo, uma escuridão dessas, eu não iria de jeito nenhum. Mas, já que o senhor insiste e quer ir embora, o que eu posso fazer? Meu avô Nelo então se despediu de Donana, dos filhos dela, e montou no seu cavalo. Pegou o Estrela e lá vinha ele rasgando a noite por aquelas estradas. Após andar já algumas léguas à luz da lua, ele passou numa baixada. E ali, naquela baixada que ele estava passando, tinha muito gado que estava em silêncio enquanto ele se aproximava. Era noite. O gado estava dormindo. Ao passar no meio daqueles animais, os gados que estavam deitados assim sobre as pernas dormindo, escutaram o som da marcha do cavalo do meu avô. Os bichos acordaram, levantaram-se e berraram. Levantaram, berraram, porém ficaram parados, com os olhos brilhando, refletindo a luz da lua. Meu avô Nelo tocou alguns para saírem de sua frente. Lentamente o gado foi saindo, o boi foi saindo, a vaca que saía. Mas, apesar de saírem, os bichos continuaram berrando. Ao se distanciar do rebanho, foi quando meu avô Nelo notou que aquelas cabeças de gado começaram a segui-lo. O gado, às vezes, é um bicho besta. Achou que meu avô estivesse tocando aquela boiada e começou a seguir o meu avô. A razão pela qual ele raiou. Raiou, quando eu digo que meu avô raiou, meu avô gritou com aquele rebanho, gritou com aquele gado. Ei, oh, ei, para boi, ei, para vaca, ei, para boi, ei, para vaca. Só que de noite, no escuro, os bichos não entenderam direito o para boi e o para vaca gritado pelo meu avô, e foi um estouro da boiada. E saiu, foi boi e vaca correndo para tudo que é lado. E pensou nessa hora, meu avô tirou até o chapéu da cabeça para coçar o cabelo. Para que eu fui espantar esse gado? Meu Deus, eu não precisava fazer isso. Meu avô estava arrependido de ter gritado e assustado com o rebanho. Ele foi tocando em cima do Estrela, o cavalo, e foi se lamentando. Oh, Deus, Deus, meu Deus, gado é um bicho sagrado, eu sei disso. Eu não deveria ter espantado esses animais. Eles estavam todos em paz e agora estão assustados.
Pois lá na frente, após sair da manga onde estava o rebanho, o meu avô, ele começou a jornada num corredor estreito, aquele corredor para ele passar com o cavalo dele. Praticamente ele passaria naquele corredor completamente embrulhado pelos galhos das árvores que tinham na beira da cerca. Apesar de tamparem a claridade da lua, o seu cavalo continuava naquela pisada boa, macio, Estrela. Era um grande cavalo. É importante aqui eu salientar que ao entrar ali naquele corredor, passava a existir apenas duas opções: voltar para trás ou seguir em frente até sair lá fora. Outro caminho não tinha. Digo isso porque existem corredores que dão a opção de passar debaixo de alguma cerca, mas aquele ali não era o caso. Porque além de ter arame farpado, bem esticado, a cerca estava muito fechada pelo mato e, como dito, de árvore também. Então ele andou naquele corredor coisa de uns 500 metros adentro. Aí, depois desses 500 metros, o Estrela, o cavalo de Vonelo, começou a refugar. Você sabe o que é refugar para um cavalo? É quando o cavalo percebe alguma coisa estranha à sua frente, ainda que você não veja. Pode ser que você não veja, mas o cavalo vê. O cavalo percebe, ele vê alguma coisa estranha na frente, ele não quer seguir. Então é por isso que ele refuga. Ele não quer seguir em frente. O cavalo Estrela não queria passar ali de forma nenhuma. Ele não queria passar de jeito nenhum, não queria seguir em frente. Empacou. O cavalo empacou de vez. Naquela peleja, o meu avô, sendo cavaleiro, apertava as esporas contra as ancas do Estrela, mas não teve solução. O cavalo não andava nem um passo e refugava. Então meu avô, o que ele fez? Como ele estava montado sobre o Estrela, ele estava pertinho dos galhos das árvores. Ele quebrou um galho de árvore e fez com aquele galho um bom chicote para reforçar as esporas. Batia com aquele chicote feito com um galinho nas ancas do Estrela, mas mesmo assim o animal não avançava mais de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como fala o mineiro ou nordestino, de jeito nenhum o cavalo ia para frente. Não teve como fazê-lo andar. Nessa luta, o cavalo encarou em alguma coisa na beira da cerca e começou a se afastar, foi de ré. O cavalo começou a dar marcha ré. De repente, o Estrela, cavalo bom, empinou com o meu avô, empinou bruscamente, mas meu avô, um ótimo montador, não caiu do cavalo nesse instante. Ao invés disso, folgou a rédea e arrojou as esporas no bicho, no animal, que deu um salto para frente e parou novamente, como se estivesse vendo alguma coisa que impedisse sua passagem. Foi uma arrancada impressionante, mas meu avô ficou no lombo do Estrela. Naquele momento, meu avô Nelo, ele olhou assim pro lado direito dele. Quando ele olhou pro lado direito, ele viu um homem de camisa muito mal abotoada. A camisa estava toda torta, desarrumada no homem, mal abotoada a camisa. O homem estava sentado numa pedra que tinha na beira daquele corredor. Mas ele olhou, ele conhecia. Ele conhecia aquele senhor, Zósimo. Era o Zósimo, ué. Ele conhecia o Zósimo. Até o reconheceu pela camisa mal abotoada, era uma característica do Zósimo. Ele perguntou para ele: ô Zósimo, o que você está fazendo aqui, homem? Ô Zósimo, o que você está fazendo aqui? Zósimo, apesar de ser um velho conhecido de meu avô, ele olhou para a banda que estava meu avô, mas não respondeu nada. Meu avô achou estranho o silêncio de Zósimo. Já tinham algumas semanas que eles não se cruzavam, não se viam.
nem meu avô e nem Zósimo, já tinha um certo tempo. Só que ele se lembrou que o Zósimo era um homem que gostava de tomar uma cachaça. Inclusive ele ia naquela fazenda que ele foi arrumar um engenho, quantas e quantas vezes buscar os garrafões de cachaça. E Zósimo, depois que tomava umas e outras, depois que ele tomava da branquinha, ele abotoava a camisa nos buracos errados, razão pela qual a camisa ficava toda desarrumada, desengoçada no corpo do Zósimo. Mas meu avô Nelo, achou estranho de ver Zósimo ali, naquele canto, naquela hora. Falava com ele, mas Zósimo não respondia, falava nada não. Meu avô achou estranho e o jeito foi tentar seguir viagem, porém sua condução, que era o cavalo Estrela, estava literalmente empacada e refugando demais. Ele deu mais umas arrochadas no seu cavalo bom e após outra empinada, seguida de um enorme pulo, um lençol branco apareceu em sua frente e veio em forma abrupta em sua direção, cobrindo a cabeça do meu avô e cobrindo também a cabeça do cavalo. Olha, meu avô e o cavalo foram cobertos por aquela coisa estranha que parecia um lençol. Em meio ao clarão branco e luminoso gerado, completamente embrulhado por aquilo e com o seu cavalo pulando enlouquecidamente, meu avô Nelo perdeu foi o equilíbrio e ele bateu o peito num galho de árvore daquele corredor estreito, bateu o peito com toda a força. A queda de meu avô de cima do cavalo foi inevitável nessa hora, porém, devido sua destreza, ele caiu de pé no chão e logo que caiu, o lençol desapareceu e Zósimo também desapareceu. Cadê o Zósimo? Pelo menos por enquanto, o Zósimo desapareceu. Cadê o Zósimo? O problema é que o cavalo de meu avô, o Estrela, saiu correndo e voltou para trás. Meu avô não teve outra saída a não ser voltar com jeito, ou seja, com delicadeza, para poder pegar o cavalo de volta, que por sua vez correu bastante. E o meu avô não podia fazer o mesmo, até para evitar que o cavalo disparasse, porque se o cavalo percebesse meu avô correndo atrás dele, poderia correr mais ainda. Então meu avô foi com jeito, foi com destreza, foi caminhando, passo largo, passo decidido, mas foi caminhando quase assim, querendo dar um trote, e ele foi se aproximando, o cavalo dele ali parado, comendo capim na beira daquele barranco. Ele foi chegando, comendo perto, exatamente de onde estava aquele gado assustado. Sabe quem era o dono daquele gado que se assustou? Onde passou o meu avô? O dono era Zósimo, o homem da camisa mal abotoada. Ele era o dono daquele gado. Então, com muito bom jeito e experiência, meu avô entrou naquele mato, foi chamando Estrela. Ei, Estrela. Estrela. Meu avô tinha essa coisa, esse dom de conversar com o cavalo dele, o Estrela. Estrela, vem, Estrela. Estrela, vem, Estrela. E o cavalo foi ficando mais manso, porque ele era um cavalo dócil e manso, que se deixou pegar. Estrela permitiu. Não tinha outro caminho, senão meu avô montar no Estrela, que ele fez, e voltar pelo mesmo corredor. Não tinha outro caminho. Meu avô, dessa vez, montou no Estrela, mas veio numa velocidade maior pelo corredor, mantendo a forte pressão das esporas para evitar que o cavalo parasse de novo. Ele deitou na sela para não se chocar com os galhos e foi se aproximando do local do sufoco. Felizmente, a passagem por ali, desta vez, deu certo. Opa, graças a Deus!
Graças a Deus não teve nem lençol branco na cabeça e nem Zósimo sentado na pedra na beira da estrada. Naquela pisada boa e macia, suave, Estrela passou e meu avô foi bastante aliviado. Ufa, graças a Deus. Quando ele saiu fora do corredor, adentrou numa manga, andando agora pelos carreiros. Foi aí que começou na vida do meu avô naquela noite uma outra tormenta. Quando ele olhava para trás, ele avistava aquele homem o seguindo. Sabe quem era? Era Zósimo. Ele olhava e Zósimo estava seguindo meu avô, perseguindo meu avô. Ele achou estranho. Já tinha tentado prosear com Zósimo não respondeu. Eles não eram inimigos, pelo contrário, eles eram amigos. Se bem que meu avô de vez em quando caçoava da camisa sempre mal abotoada de Zósimo. Mas mesmo assim se vive, com gozação, com brincadeira. Aí meu avô, quando parava, seu velho conhecido, Zósimo, fazia o mesmo. Então a distância era mantida, uma distância de mais ou menos uns 15 metros. Mantinha-se constante durante todo o percurso, até que meu avô entrou na fazenda Três Marias, na fazenda em que ele morava mais minha avó. Nossa, foi longa aquela perseguição. Da porteira de entrada da fazenda Três Marias até a casa da sede tinha uma certa distância, e meu avô, quando chegou na casa, já era madrugada. Nossa, ele demorou muito. Ao desarriar o Estrela e soltá-lo no piquete, entrou para dentro de casa, onde minha avó Maria já estava de pé com a lamparina na mão e foi logo perguntando: "Oh, meu Deus do céu, Nelo! Ô, Nelo, como é que você veio uma hora dessas, homem? Por que você não deixou para vir durante o dia? E com quem que você veio? Foi sozinho, Nelo?" E o meu avô respondeu para minha avó a indagação feita por ela. E ele respondeu com a maior certeza: Não vim sozinho, não, eu vim foi mais Zósimo." "Não brinca, homem," respondeu minha avó. "Não brinca, homem, que Zósimo? Como é que você pode falar uma coisa dessa?" Meu avô, sem saber de nada, contou a história para sua mulher, a avó Maria. E antes dele concluir o causo, a avó Maria falou: "Mas Zósimo morreu. Você não está sabendo, né, Nelo? O Zósimo morreu foi quando você saiu daqui. No dia seguinte que você saiu daqui, o Zósimo morreu. Morreu e já foi enterrado? Você tá brincando, mulher?" "Não, tô brincando, não. Como é que você me fala que você veio mais Zósimo?" Foi aí que a história toda foi contada nos detalhes. Meu avô, naquela noite, cruzou com o homem da camisa mal abotoada, Zósimo. Ele já estava morto, mas fez companhia para o meu avô. E o meu avô só suportou, na verdade, passar por tudo aquilo porque ele estava completamente inocente. Ele não sabia jamais da morte de Zósimo. Eita, essa história, quando a minha avó Maria contava, quando meu avô Nelo contava, a gente ficava de olhos vidrados para não perder nadinha de nada dessa história incrível. Aí a gente falava: "Conta mais, vô! Conta mais, vó." Ô Paulinho, aqui vai uma sugestão para você. Você é um contador de história, por que você não lança no seu canal uma história da série Conta Mais, Vô? Conta Mais, Vó. Eu acho que faria muito sucesso, viu? Tem muita história gostosa de vô e de vó. Que tal
Vê o que o seu público acha. O título seria assim, a série. Seria uma série de histórias. Conta mais, vô. Conta mais, vó. Ah, ia ser legal, hein, Paulinho? Essa era a história que eu tinha para contar. Quero ouvir o teu comentário, quero ler o teu comentário. E, por favor, se sobrar gentileza, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, aproveita e se inscreva como membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Você vai ter muitas vantagens. Ô, Paulinho, pensa aí na ideia, hein? Depois o teu público pode comentar. O que você acha do Paulinho lançar uma série? Conta mais, vô! Conta mais, vó! Dá a tua opinião.